Olá pessoal, eu sou o Fabiano Marquezini, integrante do Trio Zabumbê, juntamente com os meus amigos Beto Figueiredo e Kleber Fogaça. Hoje nós estamos aqui para falar desse ritmo contagiante, brasileiríssimo, que é o baião. O baião teve a sua origem na região Nordeste. O grande representante do baião, sem dúvida alguma, e até intitulado o Rei do Baião, é o nosso querido instrumentista e compositor, cantor Luiz Gonzaga. O próprio Luiz Gonzaga, quando perguntado sobre a origem do baião, diz duas coisas importantes para a gente. Que quando havia as festas populares no Nordeste, uma pessoa que queria que a música fosse um pouquinho mais agitada, falava assim, toca um baiano aí, toca um baiano, querendo dizer, toca uma música mais agitada. E o baião, diz o próprio Luiz Gonzaga, surge dessa corruptela da palavra baiano, que foi se diminuindo e até chegar na palavra baião. Mas musicalmente falando, ele diz que a sua grande influência para compor o baião foi a chula, um ritmo português, logicamente trazido aí pelos navegantes portugueses na colonização do Brasil. Mas outros dados históricos nos dizem que o baião veio também inspirado de um ritmo africano que é o lundu. E o lundu também é pai, por assim dizer, e também deixa sua marca registrada num outro ritmo brasileiríssimo que nós amamos tanto, que é o samba. Mas falando em baião, nós temos grandes representantes do baião. Hoje no Brasil, como sempre, o baião foi muito difundido na década de 40, onde nacionalmente ele ganhou um papel importantíssimo e por sua alegria, por a sua irreverência e também por ser uma dança que se dança a dois, se popularizou rapidamente no nosso país. O baião também, por falar na parte instrumental, nós temos três grandes instrumentos que a gente pode dizer que o baião foi fundado, que é o acordeon ou sanfona, o triângulo, que é um instrumento percussivo, que tem o formato justamente de um triângulo, e a zabumba, que é um instrumento grave, redondo, que é o instrumento percussivo de acompanhamento juntamente com o triângulo. O próprio Luiz Gonzaga foi, assim por assim dizer, responsável por juntar esses instrumentos e oficializá-lo e trazê-lo até nós. Falar um pouco aqui dos grandes ícones, né, desse estilo do baião. Então não tem como falar de baião sem falar de Luiz Gonzaga. Ele foi um dos primeiros, né, foi o primeiro a divulgar, a trazer a cultura nordestina para todo o país, né, para todo o mundo. Junto dele poderia citar Jackson do Pandeiro, outro grande compositor aí do estilo. As mulheres também, Camélia Alves, Elba Ramalho também, que são grandes divulgadoras aí da cultura nordestina e do baião. Dominguinhos também, né, foi depois um discípulo do Luiz Gonzaga, que também tem uma carreira gigante aí dentro da nossa música. Os instrumentistas Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte, né, que também sempre trazem essa cultura aí do Nordeste e sempre tem o baião como pano de fundo aí para suas composições. Depois disso, né, depois dessa galera toda aí aparecer e trazer toda essa cultura, ali pelos anos 60, 70, a galera da Tropicália, ela volta a utilizar esse ritmo para fazer as suas composições. Então aí alguns dos grandes ícones aí desse movimento, né, como Caetano, Gilberto Gil, também trazem, continuam divulgando, né, a música nordestina, continuam trazendo o baião como pano de fundo para suas composições. Mas assim, dá para dizer que praticamente todos os grandes mestres da nossa música popular, tem um pouco de baião, né? Tem alguma composição onde eles utilizam o baião como um ritmo para essa composição. Então eu poderia citar, dos que eu já citei, o próprio Chico Buarque, tem alguns baiões muito, muito bonitos. Tom Jobim também usou em algumas das suas composições esse ritmo. E as grandes músicas, né? Assim, as músicas que mais poderiam ser as mais conhecidas do estilo, eu acho que a mais conhecida de todas é a Asa Branca, né? Composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
O próprio Baião, que foi o primeiro grande sucesso do Luiz Gonzaga, né? O nome da música é Baião mesmo. Poderia citar aqui Lamento Sertanejo também, que é uma parceria entre Dominguinhos e Gilberto Gil, tá? Então são as mais conhecidas aí, mas é um repertório muito vasto, muito rico, tão rico quanto o repertório do samba, que vale muito a pena conhecer, vale muito a pena pesquisar. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte rítmica do baião. O baião é um ritmo binário, ou seja, um ciclo que gira sempre de 2 em 2 tempos. Assim, 1, 2, 1, 2. Dentro desses 2 tempos, nós temos 3 batidas principais como matriz. E essas batidas também podem ser chamadas de clave. Ficaria dessa forma: vou solfejar os tempos e tocar as 3 batidas na palma. Ficaria assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essas 3 batidas são tocadas como uma marcação no instrumento percussivo que dá característica ao ritmo do baião, chamado o zabumba, que é tocado 2 notas graves com uma baqueta de feltro chamada baceta na pele de cima do instrumento, e a terceira nota tocado com uma baqueta chamada bacalhau na pele de baixo do instrumento. E o ritmo fica assim. Lembrando que essas batidas no instrumento nunca são engessadas. Elas podem ter variações, acrescentar batidas, mas na cabeça de um músico sempre está essas 3 batidas como matriz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Um instrumento que dá um molho para o nosso baião é o triângulo. É um instrumento bem agudo e que são trocados 4 notas a cada tempo. Fica dessa maneira: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora tocado um pouco mais rápido. Eu, como baterista, na hora de tocar o baião, penso sempre nesses 2 instrumentos. Usando o bumbo, que é o som grave do zabumba, e usando o aro da caixa como o som agudo do zabumba, ficando dessa forma. E uso meus pratos, chamados chimbal, para simular o som do triângulo, ficando dessa forma. O ritmo completo da bateria fica assim. Lembrando que essas 3 batidas nunca são engessadas e eu posso fazer variações compondo essa clave. Nós aqui do Trio Zabumbê temos uma formação moderna, onde os nossos instrumentos musicais são a guitarra, o contrabaixo e a bateria. A nossa busca é traduzir e trazer essa linguagem do baião particularmente para os nossos instrumentos. No trio original do baião, composto por sanfona, triângulo e zabumba, cada um desses instrumentos tem a sua função, por assim dizer, dentro da canção e dentro da parte instrumental da música. A sanfona é um instrumento que tanto traz os acordes, o acompanhamento harmônico, tanto também quanto as melodias, que é a parte solada da música. E a seção rítmica do baião é composta por os outros 2 instrumentos, que é o triângulo e a zabumba. O meu instrumento guitarra, eu posso trazer a seção rítmica para a minha mão direita e posso trazer também a seção harmônica nos acordes da minha mão esquerda e também as melodias também juntamente com a minha mão esquerda. Vou dar alguns exemplos de acompanhamento de baião e também alguns exemplos da melodia. Acorde de Sol 7, acompanhamento número 1. Acorde de Sol 7, acompanhamento número 2.
Sol 7, acompanhamento número 3. Exemplo de melodia. Vou mostrar um pouco a prática aqui no contrabaixo, né? Como que a gente faz essa adaptação. A adaptação por quê? Porque esse estilo, o baião, é um ritmo bem mais antigo até do que esse instrumento, né? Ele existe antes mesmo do baixo elétrico ser construído, ser inventado. Então, quando os baixistas vão tocar esse ritmo pela primeira vez, eles vão se basear nos instrumentos de percussão, né? A música brasileira toda percussiva, então a gente vai se basear sempre nos instrumentos de percussão. E o instrumento característico desse estilo do baião é a zabumba. Então a gente começa prestando atenção na parte grave da zabumba, tá? Nas notas graves que ela faz. Então no baião, aqui eu já vou dar um exemplo mais básico do baião, que seriam só as notas graves da zabumba. Ó, ficaria isso aqui, ó. Então essa seria só a nota grave da zabumba. Mas aí ela tem a outra baqueta, né, que ela faz aquele som mais agudo. Então a gente já pode também ficar alternando, né, fazendo esse ritmo, tanto o grave quanto a parte aguda da zabumba. Já ficaria algo assim, ó. Então esse é o ritmo básico, né, do baião. Tá? E você pode distribuir essas notas, distribuir pelas notas do acorde. Então vou dar alguns exemplos aqui. Eu toquei a tônica e a quinta, tá? Aí, por exemplo, você pode, no lugar da quinta, usar a terça. A sétima menor, né, que é bem característica do baião também. Ou ainda tocar três notas diferentes, né? Então vou usar aqui a tônica, a quinta e a sétima. Certo? Ou até a outra tônica aqui, a oitava. Então essas são algumas variações do ritmo básico, sem mudança rítmica, tá? Agora eu vou dar alguns exemplos com mudança rítmica. Então, uma mudança... eu vou ficar alternando entre o ritmo tradicional e o ritmo e a variação, porque só a variação ela descaracteriza um pouco, tá? Então, a variação, nós vamos aplicar essa variação na nota mais grave. Então, só recapitulando, o ritmo comum, né, o ritmo básico do baião seria isso aqui. Então eu vou alternar essa nota grave, vou fazer essa divisão rítmica aqui, ó. E aí o legal é você alternar, né? Você usar um pouco do ritmo básico e ir alternando com essa subdivisão nova, né? Ainda trabalhando com essa subdivisão, com a nota mais grave, né, alternando a subdivisão da nota mais grave, tem uma outra rítmica que seria isso aqui, ó. Então se a gente alternar entre as duas, fica algo desse tipo aqui, ó. Então você vê que já vai dando dando uma outra cara para o estilo, né? E aí a mesma história, você pode ir alternando as notas com essas rítmicas, né? Você pode ir alternando as notas do acorde com essas rítmicas, tá? Assim, é só o exemplo, assim, os exemplos mais
comuns, os mais usados, mas existem muitas variações, existem muito mais possibilidades. Se você tem interesse, gosta desse tipo de coisa, gosta de tocar esse instrumento, né, quer se interessar mais, lhe aconselho a aprofundar o estudo, porque é muito rico esse repertório. Existem muitas formas de se tocar o baião no instrumento. Eu tentei passar algumas delas aqui, certo? Espero que tenha ajudado.